Meus queridos, por favor, coloquem também para gravar no note de vocês. Mas não soltem o mudo, não falem nada, pois será uma surpresa quem vai entrar agora nessa gravação. Por favor. 3, 2, 1... Fala, seus WandaVision, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que tá quase criando uma realidade paralela para poder viver. Então, chega mais play, liga o áudio fulano, tá de volta o ciclano, e estica o tapete pro Beltrano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dudu, meu querido. Fala, meu querido. Como sempre, antes de mais nada, vamos já com o nosso tradicional jabá. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, tailgatezone_BR. Você também nos vê e nos ouve no YouTube. E além disso, você encontra esse podcast nas principais plataformas. Maravilhoso. Dudu, eu vou te jogar uma pergunta. Momento farofa. Essa formação que teremos hoje, acho que nunca aconteceu nesse podcast. Acho não. Tenho absoluta certeza que nunca aconteceu. Maravilhosa, inclusive. Pois é, um podcast bem diferente, tem uma formação bem diferente. Bom, vamos começar por ele. Boa tarde, Fernandão. Bem-vindo de volta ao nosso podcast. Tudo bem? Fala, meu patrãozinho, Dodô, Henriqueta, todo mundo que nos ouve. A alegria está de volta e daqui para frente pode ter certeza com mais frequência. Não vou sumir 2, 3 meses como tem sido ultimamente, não. É quase um ano que você subiu nesse podcast, mas tudo bem. Bom, por fim tem que ser, né? Tem que estender o tapete vermelho, dá um trabalho, né? Boa tarde, Henriqueta. Pô, mas que honra, chefinho. Nossa, com esse tapete vermelho aí eu já entro emocionado, com lágrimas nos olhos e um sorriso estampado no rosto. Boa tarde, meu querido chefinho. Boa tarde, Dodô, Fernandão. Que honra ter Fernandão aqui de volta com a gente. E vamos para mais um podcast. Esse tá legal, né? Um pouco triste, mas emocionante e vai ser legal. Exatamente. Por isso que eu vou falar assim, eu vou abrir a minha cerveja agora, mas é para afogar as mágoas enquanto a gente tá gravando, porque o assunto é um pouco triste, como você disse, mas é bem interessante. Então, pronto. Bom, rapaziada, então, como eu falei, podcast hoje um pouquinho diferente. A gente vai ter um pouquinho de história e a gente fecha depois com uma discussão que é... show, Rogerinho, show. Dodô, tivemos uma notícia triste ontem. Mais um Hall of Famer que nos deixa em 2021. Mal começou e já nos deixa. 2020 ou 2015 parte 6 ou 2020 parte 2, sei como queira. Começamos mal pra caramba, perdemos Hank Aaron, mais um Hall of Famer do beisebol. Para quem não o conhece, ele só foi o primeiro cara a bater o recorde de home runs do Babe Ruth. Cara, e não só isso, né? Tem uma série de outras histórias em volta desse cara muito interessantes, outras que a gente repudia veementemente. Principalmente aquela que tem a ver com a ameaça de morte, né? Inclusive, pouco tempo antes de ele bater o recorde do Babe Ruth. Realmente. O Fernandão, a gente fala muito, né, de Jack Robinson, o cara que quebrou a barreira de cor da MLB, mas a gente precisa falar muito também de Hank Aaron, tudo que ele passou na liga. Como a Sports Illustrated mandou uma belíssima matéria ontem, né, que a América não deveria esquecer como tratou o Hank Aaron, porque ele jamais esquecerá como foi tratado, né? E... enfim, que homem, não? Pô, patrãozinho, eu me lembro muito bem, há 3 temporadas atrás, né, 2018, uma transmissão numa sexta-feira, teve a participação do Hank Aaron.
contando uma série de histórias e falando muito dessa questão da luta pelos direitos civis, luta por igualdade, luta contra o racismo, que foi o que marcou muito também a carreira, mas também a vida do Hank Aaron, né? Para além de ser um jogador gigantesco, enorme, de ainda manter consigo os recordes de chegada em base, rebatidas extras e de corridas impulsionadas, Hank Aaron sempre foi um cara que lutou muito combatendo o racismo, né? O Rafik compartilhou com a gente hoje no grupo uma entrevista dele em 1968, onde ele já criticava e continuava trazendo para o palco e para o protagonismo a discussão sobre a luta contra o racismo e a igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. E aí, pensando no que o Hank Aaron sofreu por conta de ser negro e por conta do racismo, Hank Aaron entra na MLB em 1954. Ele, anos depois, já era um grande jogador, já era um cara gigantesco, com números maravilhosos, com médias maravilhosas. Mas, para você ter uma ideia, somente em 1973, Hank Aaron começa a ser observado pela imprensa, começa a ser falado pela imprensa, quando ele já estava na reta final da carreira e na reta final também para bater o recorde de home runs do Babe Ruth, que, aliás, fazendo aqui um breve parêntese, tenho profunda alegria, profundo orgulho de saber que esse recorde foi quebrado no jogo contra os Dodgers, contra o Al Downing, em 8 de abril de 1974. Então isso me enche de orgulho saber que os Dodgers fazem parte da história do Hank Aaron, fazem parte da história da quebra do recorde de home runs. E, para além da perda da figura esportiva, né, e do grande jogador que Hank Aaron foi, a gente perde também uma figura humana e que lutou sempre muito no sentido de melhorar a vida das outras pessoas. Hank Aaron é uma perda gigantesca. Realmente. E a narração também, né, do Vin Scully com o no home run, que bate o recorde. A própria reportagem da Sport Illustrated, ela mostra, ela tem o trechinho. Eu vou acabar colocando essa reportagem também nos links do podcast, para quem quiser ler. É muito, muito, muito bonito. Chefinho, só para falar disso aí exatamente, eu acho que a gente pode colocar o próprio vídeo do YouTube da narração. Tem um vídeo de 4 minutos mais ou menos e é realmente lindo. 1 ball and no strikes. Aaron waiting, the outfield deep and straight away. Fastball is a high drive into deep left center field. Buckner goes back to the fence. It is gone. For baseball, what a marvelous moment for Atlanta and the state of Georgia. What a marvelous moment for the country and the world. A black man is getting a standing ovation in the Deep South for breaking a record of an all-time baseball idol. Dessa vez, eu fico muito feliz pelo home run ter sido em cima do Dodgers, e não por ser em cima do Dodgers, mas por causa da narração do Vin Scully, que é um dos maiores narradores da história e que fez uma narração... ele entendeu não só o momento do beisebol, mas o momento social que aquilo representava, né? De ser um negro num país ainda muito racista, e mais do que isso, em Atlanta, né? Jogando em Atlanta, na Geórgia, num estado ali que por muito tempo foi um centro do racismo, um dos epicentros aí da segregação racial e do racismo nos Estados Unidos. Acho que a frase que mais me marca aí, quando o Hank Aaron está rodando as bases, comemorando, é quando o Vin Scully fala, né, que momento maravilhoso para o país e para o mundo, um homem negro recebendo um aplauso de pé
no Deep South, né, que é o sul ali, o miolo do sul dos Estados Unidos, por quebrar o recorde de um ídolo histórico do beisebol. Realmente, é marcante, é marcante. Vou fazer isso que você falou, Henriqueta, e se eu conseguir, eu coloco, eu não sei se a gente pode ter problemas com isso, mas eu vou tentar colocar também a narração no podcast para quem não conseguir ver o vídeo, então acho que é bem interessante isso. E temos mais coisas também, né, Henriqueta? Porque a gente falou muito do Hank Aaron, mas o assunto Hank Aaron trouxe outros pontos durante nossas conversas na redação, né? A segregação racial nas outras ligas também, e você trouxe um dado interessante da NBA, que a gente, às vezes, se confunde com quem quebrou essa barreira na NBA, né? Exatamente, foi uma coisa que eu, pelo menos, nunca soube, né? E, assim, a gente fala... muito marcante na MLB, né, o Jackie Robinson, e depois Willie Mays, Hank Aaron, todos os outros grandes jogadores, Ernie Banks, né, que vieram ali naquela sequência vindo das Negro Leagues, o que, como a gente já falou várias vezes, mostra o quão avançada a Negro League era, né, assim, o quão perto da MLB ela era, e o quão as suas estrelas eram estrelas também da MLB e de qualquer liga de beisebol no mundo. Mas uma coisa que me marcou é porque eu achei uma reportagem que eu nunca tinha ouvido falar sobre o Wataru Misaka, que é um americano, descendente de japoneses, pais japoneses, que foi aí o primeiro jogador a quebrar a barreira de cor, né, o primeiro não branco a jogar no basquete profissional. Ele jogou na BAA, que era uma liga competidora da NBA, e era onde jogava o New York Knicks. Ele entrou no Knicks, mas a história dele é bem marcante, porque ele, como eu falei, era americano, só que de pais japoneses, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele quebrou essa barreira aí em 1949, então um pouco depois da guerra, né? Mas ele jogou na Universidade de Utah, onde ele morava, ele era de Utah, ele jogou na Universidade de Utah e ele levou a Universidade de Utah aí a vitórias históricas, a maior delas o campeão da NCAA de 1944, e assim, de um jeito, uma daquelas grandes zebras, sabe, da história, um time que não era nem para ter participado do torneio, e aí um outro time não pôde jogar, então convidaram Utah, e aí Utah conseguiu vencer a NCAA. Depois disso, ele foi para a guerra, lá no fim da guerra já, né, depois de 44, e ele foi draftado exatamente para ir para o Japão, draftado para o exército, né, foi convocado para ir para o Japão. Ele serviu nas forças de ocupação lá no Japão, eram forças aí que eram chamadas de forças de paz, né, ou algo do tipo, mas que, na verdade, estavam lá para impor digamos, a vontade americana, né, no Japão pós-guerra aí, e garantir que nada aconteceria. E, além disso, ele sofreu muito preconceito nos Estados Unidos, tanto antes como depois desse retorno, porque é muito pouco falado, mas os japoneses, eles foram colocados em campos de concentração mesmo, nos Estados Unidos, né? Existiam campos porque se considerava que os japoneses não eram confiáveis, e aí tinham que ser todos ali, né, colocados juntos ali, né, naquele cantinho para que não arranjassem problema. Então foi uma história dele aí bem sofrida, né, sofreu bastante, e acabou chegando ao Knicks em 49, foi draftado, foi para o Knicks, ele jogou 3 jogos como novato aí, né, no banco, e até que um dia o dono do Knicks chamou ele e disse que ele estava fora do time, e foi isso. Ele acabou jogando só 3 jogos, ele continuava sofrendo preconceito, porque ele era descendente de japoneses, e, bom, naquela época o basquete não era algo tão lucrativo, então ele virou um engenheiro elétrico, teve muito sucesso e, né, seguiu sua carreira. Mas fica aí a história muito pouco conhecida do primeiro não branco a quebrar a barreira na NBA, ou no basquete profissional. Bom, e outra história também, né, Henriqueta, que é muito curiosa e também pouco é dito, é o Willie O'Ree, que é o primeiro negro na NHL.
Isso é realmente um caso que a gente fala pouco. E o que eu acho legal dessa história é que ele foi o primeiro negro a jogar na NHL em 18 de janeiro de 1958. Agora eu vou jogar a pergunta para o alto, eu quero ver quem vai ser o primeiro a responder. O que é comemorado no dia 18 de janeiro? Eu vou contar com o Fernandão, então. Lembrei. Então, por favor, Henriqueta, o que é comemorado no dia 18 de janeiro? Dia de Martin Luther King. Grande dia aí da igualdade, né? Ou da luta pela igualdade racial e social nos Estados Unidos aí, né? E só para explicar um pouquinho, né? Porque, na verdade, o Martin Luther King Day, ele é comemorado na terceira segunda-feira de janeiro, né? Que acaba caindo às vezes dia 18 e às vezes não, né? Esse ano foi no dia 18 aí, então foi essa coincidência. E acaba variando sempre em torno dessa data, porque, obviamente, terceira segunda-feira, pode ir do dia 15 ao dia 21. Muito boa a correção, Henriqueta, muito boa. Mas, bom, coincidiu nesse ano e até por isso que teve os vídeos de intervalo da NBA comentando sobre esse caso e foi bem interessante. Dodô, você tem uma historinha do Willie O'Ree, não tem? Bom, e aí, né, pequena história que, na verdade, é um tanto quanto longa. O Willie O'Ree, nascido em 35, figura talvez aí a mais importante para quebrar a barreira do racismo na NHL, no hockey, principalmente. Foi convocado pelos Bruins para um jogo contra o Montreal Canadiens para substituir um jogador lesionado. Ele jogava numa minor league no Canadá, pelo Quebec Aces. E aí a primeira curiosidade sobre ele, né, além de ter toda uma história fantástica com base no rompimento principalmente da barreira da cor, ele jogou cego de um olho. Então, 2 anos antes de ele participar do primeiro jogo, né, de ser o primeiro negro a jogar hockey profissional, né, na Liga Profissional Americana, ele recebeu um puck em um dos olhos e acabou ficando cego. E isso impediria ele de jogar na NHL. Ele conseguiu fazer com que ninguém percebesse isso, e esse já foi o primeiro grande feito dele, né, conseguir jogar cego de um olho. Tem uma carreira relativamente longa também, né, jogou de 57 a 79, e muito além de ser, né, o primeiro negro quebrar essa barreira, ele trouxe outros jogadores com ele também. Então, jogou muito tempo nas minors, né, do Canadá, nascido em New Brunswick, no Canadá. Recebeu alguns prêmios lá também, né, foi o maior pontuador da WHL entre 61 e 74. Então ele marcou mais de 30 gols em 4 oportunidades. Então, fora ter feito tudo isso com apenas um olho, ainda foi um grande pontuador nessa liga entre 61 e 74. E não bastando ter toda essa força de vontade e destruir, implodir essa barreira, ele ainda trouxe outros jogadores com ele durante o passar do tempo, né? Então, além dele, mais para frente aí tivemos Mike Marson, que foi também que assinou com o Washington Capitals em 74. Até então, depois dessa assinatura do Mike Marson, até 2010 a NHL tinha 23 jogadores negros. Então a liga predominantemente branca, inclusive com vários europeus, né, e também com muitos russos, né. É muito difícil você ver um jogador negro como titular ou ver vários jogadores negros nos times da NHL. Bom, e dito isso, né, é o cara que por muitos aí também conhecido como Jack Robinson da NHL, por ter vencido a barreira da cor e, enfim, além disso, ter ido para um lugar nos Estados Unidos que ele mesmo já disse que era extremamente difícil de jogar, porque ele recebia ofensas racistas o tempo todo, e que isso jamais acontecia no Canadá, né, ou com uma frequência infinitamente menor. Então, além de lutar contra tudo isso, ainda ser um grande jogador, como se não bastasse ainda tudo isso, né, ter todo essas barreiras vencidas, ele ainda recebeu uma infinidade de outros prêmios. E aí, na própria cidade dele, no Canadá, em 84, ele recebeu o New Brunswick Sport Hall of Fame das minors,
e foi um prêmio também bem importante para ele, né? Bem importante também para reduzir ainda mais a questão racial, a questão da cor, a barreira da cor. Ter um cara como ele recebendo prêmios atrás de prêmios. Além disso, né, recebeu a Ordem do Canadá, que é um prêmio aí, a nível civil, talvez um dos maiores, né, do país, principalmente não só por ele ter sido um grande jogador e ter quebrado a barreira da cor, mas por ser também um grande cidadão, porque além de ter feito tudo isso, ele ainda faz trabalhos comunitários, né? Então, desde 98, ele é comissário da NHL, né, para diversidade, frequenta diversas escolas em vários lugares para falar sobre diversidade, para falar sobre tudo que envolve o racismo, tudo que envolve a segregação, e que isso ainda existe, e que cabe, né, às crianças, elas principalmente observando o exemplo dele, né, e tantos outros, que tudo é possível, que nós somos capazes de conseguir, de fato, acabar com isso. Eu sei que a gente está muito longe, mas ele foi um dos grandes nomes, né, uma das grandes figuras da NHL a, de fato, conseguir algo grandioso, assim. Por mais que a gente ainda veja muitos jogadores brancos, né, e europeus brancos, vê pouquíssimos jogadores negros na NHL, ainda persiste a luta dele, né, e a luta, acho que de todos os outros jogadores que passaram por isso em outras ligas, né, e, enfim, ele é um cara que merece tudo que conquistou, e além de ser extremamente relevante e ganhar prêmios, como jogador, também é extremamente relevante para a comunidade e para as pessoas como um todo. E... Fernandão, uma coisa que o Dodô levantou aí por último foi que ainda é uma luta grande, e se a gente puxar dados da NHL, a NHL hoje ainda é uma liga que em 97% é branca, e só 3% de uma minoria étnica, né? Então, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Sem dúvida. A gente vive as questões do racismo e da segregação ainda na nossa sociedade e em países de maioria negra, como é o Brasil. Imagina para um jogador negro atuar numa liga que é predominantemente branca. E só ressaltando um outro ponto importante da carreira do Willie O'Ree, Boston Bruins vai fazer um evento no dia 18 de fevereiro para poder aposentar a camisa dele. A camisa 22 do Willie O'Ree vai ser aposentada como forma de reconhecer tudo isso que o Dodô falou, né? A figura relevantíssima que ele é para a sociedade, o quão forte ele foi para poder romper a barreira racial e jogar na NHL. Então, esse é um reconhecimento fundamental e que vai fazer com que as pessoas que ainda não compreenderam que é preciso lutar contra o racismo, ser antirracista, vão passar a ter que pensar nisso mais seriamente. Tá rolando buzinaço aqui, né? Um protesto contra uma certa pessoa aí, persona não grata do país inteiro, né? Faz um grande mal. Tá muito Harry Potter isso, bicho. Tipo, muito aquele que não deve ser nomeado. Deve ser nomeado, mas era o objetivo mesmo. Entendam como quiserem, entendam como quiserem. Mas, enfim, né? Uma bela passeada contra o Bolsonaro, um ótimo pano de fundo aqui para mim. E eu queria dizer que, assim, a gente vê, né, todas essas histórias, e o Willie O'Ree mesmo, uma história de superação incrível. E o Wataru Misaka, que eu comentei no basquete, me lembrou do Larry Kwong. O Larry Kwong foi o primeiro jogador não branco a jogar na NHL. O Willie O'Ree foi o primeiro negro, né, aí quebrou a barreira racial, mas o Larry Kwong, que na verdade ele é descendente de chineses, e o nome dele é chinês, é En Kai-gyong, e ele já mudou o nome, assim como muitos chineses fazem nos Estados Unidos, né, descendentes colocam um nome americanizado aí, ocidental, e ele teve um jogo, um shift na história da carreira dele na NHL. E você pensa, foi um jogador ruim que, né, teve uma única chance, né, para completar um time, tudo bem. Não. O Larry Kwong, que é canadense,
Ele com 18 anos, ele chegou a jogar num time que tinha disputado o campeonato mundial na época. Então, assim, era um jogador bem grande, né? Em 42, por exemplo, ele foi chamado pelo Blackhawks, para o training camp do Blackhawks. Só que o governo canadense, como já estava ali durante a guerra, e como eu disse, tinha um preconceito contra não só os japoneses, mas asiáticos no geral, se recusou a deixar ele sair do país. Não deu o passaporte a ele para que ele pudesse sair, né? E aí, quando ele voltou da guerra, ele foi para a guerra, assim como muitos outros, voltou, continuou jogando no Canadá e jogando com jogadores que chegaram a ser Hall of Fames na NHL, como Jean Boliveau, Jacques Plante, Max Bentley, que venceu o troféu Hart de MVP, mas não foi pro Hall da Fama. E ele jogava de igual para igual com esse, era até melhor. Ele finalmente foi pro New York Rangers e foi pro time de base do Rangers, o New York Rovers. E na temporada 48, que foi a temporada que ele teve esse único jogo, ele foi o líder do time, num time que tinha outros Hall of Famers, outros jogadores da NHL. Ele teve 86 pontos, 65 jogos, foi o goleador do time e recebeu um shift na NHL. Todos os outros jogadores continuaram e tiveram belas carreiras na NHL, foram All-Star, alguns são Hall da Fama, e o Larry Kong foi relegado a uma eterna carreira nas minors, até que ele cansou e foi jogar em ligas semi-amadoras, semi-profissionais no Canadá, depois virou técnico na Inglaterra, na Suíça, até fez uma boa carreira como técnico, mas a verdade é que um grande jogador de hockey, um craque, que jogava no mesmo nível aí de outros All-Stars e jogadores de Hall da Fama, acabou tendo um shift na carreira. Aí, patrãozinho, só para a gente poder fechar essa conversa toda sobre racismo, rompimento de barreiras e tudo mais, quero retornar lá ao Hank Aaron, né, que foi o mote aqui da nossa discussão. Falar em 1982 ele foi, né, nomeado membro do Hall da Fama do beisebol. Dos 415 votantes, 406 votaram nele para ser um membro. 9 não votaram. 9 não votaram no cara que teve 6.856 chegadas em base, 1.477 rebatidas extras, 755 home runs, 2.297 RBIs, 3 Gold Gloves, 25 aparições em All-Star, 2 vezes líder de rebatida da National League, 4 vezes recordista de home run na National League, 4 vezes recordista de RBI na National League, e o cara que tem a camisa 44 aposentada nos Braves e nos Brewers. Alguma dúvida sobre o porquê esses 9 não votaram no Hank Aaron? Bom, rapaziada, como eu prometi, a discussão final desse podcast. Agora sim, como a gente chegou de Hank Aaron para Philip Rivers, que o recorde do cara realmente é ter 9 filhos, eu não sei. Mas não duvide da nossa capacidade de inventar assuntos e ter devaneios, entendeu? Por isso que talvez a cervejaria mais amada por esse podcast seja a Devaneios do Veiaco. Não sei, mas que dia eu pego uma cerveja dessa e mando para todo mundo. Mas enfim, chegamos, Henriqueta, num ponto de discutir se Philip Rivers é Hall da Fama ou não por conta de Hank Aaron. Você acha que Philip Rivers é um Hall da Fama? E mais do que isso, a pergunta não é essa, e nós não vamos especificar Philip Rivers, Eli Manning, Big Ben ou qualquer cara que seja. Eu quero saber de vocês, o que precisa para você ser Hall da Fama? Bom, o Philip Rivers é um Hall da Fama incontestável no quesito pai, né? Porque para ter 9 filhos e ainda ser jogador de futebol americano, você tem que ser um belo de um pai, né? Tá de parabéns aí. Esse aí, ele é Hall da Fama unânime. Agora, no Hall da Fama da NFL, a história é outra. O Philip Rivers é um jogador que tem números muito bons, que teve uma carreira muito boa, que teve uma carreira muito longa, mas não foi o melhor em nenhum momento e não foi campeão. Então, você não ter sido nem o melhor e nem campeão, respondendo a sua pergunta, para mim é o que define. Eu acho que óbvio que é sempre uma linha tênue que você tem que aí, né, decidir, cada um tem o seu parâmetro, mas para mim
você tem que ter marcado história de algum jeito, ou como o melhor na sua posição, por exemplo. Aaron Rodgers só tem um título, mas é inquestionável que ele é um dos melhores, se não o melhor quarterback há muitos anos. Ou então você tem que ter sido campeão e ter marcado história com títulos como, eu sei que você falou para não entrar nisso, mas como fizeram Eli Manning e o Big Ben. O Big Ben tem 2 títulos e eu acho que a maioria das pessoas considera ele um Hall da Fama inquestionável, mas você poderia se perguntar se ele seria caso não tivesse os 2 títulos. O mesmo vale para o Eli. E o Rivers não conseguiu nem os títulos e nem ser o melhor na sua posição. Ele não foi MVP, ele, se eu não me engano, nunca foi nem All-Pro, que seria aí o melhor do ano. Então, para mim, ele é aquele jogador muito bom, que vai sempre ser lembrado como um jogador muito bom, mas não é Hall da Fama. É muito interessante mesmo essa posição. E para você, Dodô, você acha que... O que precisa? O que é o DNA do Hall da Fama? Cara, o Henriqueta fez uma palestrinha bem bacana que concordo com praticamente tudo. Primeiro, acho que tem que ser referência. A gente fez lá um podcast muito, muito antigo sobre aí tentando fazer um paralelo com a NBA, por exemplo, quando a gente falou bastante do Kevin Garnett. Cara, tem uma série de fatores, né? A gente pode considerar N variáveis para determinar um bom jogador. Eu também concordo com o Henrique, acho que o Philip Rivers foi um bom jogador. A gente já falou várias vezes no passado também, vendo ainda o San Diego Chargers e ele jogando muito bem, né? Fazendo boas partidas, com bons passes, um bom braço ainda. Mas o tempo passou para ele e se você for fazer um paralelo também, e aí, como eu disse com relação ao Garnett, aí você tem um título que é expressivo, de repente você tira lá a franquia da fila, faz um bom ano, tem um bom ano, caso ele tenha uma boa defesa, tenha uma boa linha, e talvez isso seja suficiente para algumas pessoas. Eu acho que também para ser Hall da Fama tem que ser mais, assim, tem que funcionar melhor, tem que ser referência na sua posição, você tem que falar em quarterback, tem que lembrar de Philip Rivers, e aí quando você faz isso, vem uma lista muito grande na frente. Então, eu não sei se ele seria talvez o DNA para um Hall of Famer. O que eu sei é que dentro dos padrões que a gente imagina que fosse um jogador referência, que mesmo que tenha um título, ou que até alguns que não tenham nenhum, mas que sejam jogadores excepcionais, né, que tenham bons números ou números excelentes, e que também a gente não consideraria como Hall of Famer dentro desse quesito. Então, para mim, o DNA de um Hall of Famer é ser referência da posição, como o Henrique disse, não tem como fugir disso. Tem que ser um cara que, quando você fala daquela posição, vem todas as estatísticas na cabeça, vem todos os prêmios, vem o cara jogando em dois times ou em um só pro resto da vida e produzindo igual do início ao fim. Então, e aí, né, o exemplo do Aaron Rodgers, por exemplo, que vem jogando muito bem há muitos anos, né? É um cara referência. Então, para mim, DNA de Hall da Fama tem que ser referência, vencedor e referência. E Fernandão, por fim, assim, meio, não por fim, mas até para corroborar um pouco do que o Henriqueta falou, né, de ou você marcar uma era, ou você ter o título. Se a gente puxar na história do beisebol, a gente tem Rod Carew, que foi um rebatedor muito bom, jogou por Minnesota Twins e California Angels, ele foi 7 vezes, ganhou o título de rebatedor do ano, vamos dizer assim, 18 vezes no All-Star, mais de 3 mil rebatidas, encerrou a carreira com uma média de rebatidas de 32%, quase ficou no famoso 40% de rebatidas na temporada de 77. Então, assim, é um cara muito bom e realmente ele foi uma referência, mas ele é um cara que nunca nem chegou perto de ter um título, né? A questão é que existem algumas diferenças estatísticas, né, da mensuração de estatística no beisebol e futebol americano, que talvez seja
impertinente ou injusto tentar comparar, mas quando, do alto do meu profundo desconhecimento de futebol americano, e pensando só como um cara que assiste jogo de futebol americano, sem me preocupar muito com as jogadas, a técnica, a tática, a estratégia, se você me falar assim, fala o nome de um quarterback aí, certamente eu não vou pensar no Philip Rivers. Eu não vou pensar nele. Eu vou pensar no Aaron Rodgers, vou pensar no Drew Brees, no Tom Brady, vou pensar no Big Ben, não vou pensar no Rivers. Eu acho que isso faz você ter a medida se um cara é ou não Hall da Fama. É o quanto que, mesmo para pessoas que não são muito do métier, esse nome soa familiar e soa como algo que é de excelência, que é relevância. É claro, Rivers, como disse o Henriqueta, 9 filhos não é para qualquer um, talvez isso pese muito na hora da escolha, porque afinal de contas cuidar de 9 crianças e ainda jogar bola não é fácil, mas quando eu penso em jogador da posição dele, não é nele que eu penso. É muito bom. É muito interessante. Eu acho que vocês meio que resumiram muito rápido isso aí pra mim. Até eu achei que a discussão ia rolar um pouco mais, mas meio que todo mundo concorda. Ou você tem que ser realmente marcante, ou você ganhou o título suficiente para estar no Hall da Fama. Mas aí eu acho que também depende um pouco do Hall da Fama, né? Se você pegar o Hall da Fama do basquete, ele é meio zoneado, não é não, Henriqueta? O Hall da Fama do basquete talvez seja o hall em que mais jogadores entrem, né? O mais inclusivo, aí, o que aceita mais gente. Tanto que chega ao ponto em que um jogador como o Chris Webber é um absurdo ele não estar no Hall da Fama. Porque tem gente muito pior do que ele que tá lá. E o Chris Webber era um bom jogador, mas nunca foi aquele craque, né? Eu até discordo bastante de quando vocês falaram do Kevin Garnett, porque ele, para mim, é um Hall da Fama de primeiro, né, first ballot, né, de primeira. Eu votaria nele de primeira. Mas o Chris Webber, ele é um jogador que ele tem aí 5 All-Stars na carreira e, assim, normalmente quando você tem isso, você já entra no Hall da Fama da NBA. Tudo bem que o Oscar tá lá, o que eleva muito o nível do Hall da Fama da NBA, né? Que na verdade é o Hall da Fama do basquete profissional como um todo, ele pega jogadores de todos os países do mundo e ligas, né? Ele não leva em conta só a NBA. Então, assim, tem lá o Oscar, né? O maior cestinha da história, que tem um peso especial. Mas é isso aí, o da NBA ele é bem mais inclusivo. Só para terminar de falar do Philip Rivers, né? Foi um ponto em que o nosso grande amigo pastor levantou muito bem. Tem muito quarterback que tem ótimos números, ou vai ter ótimos números, por causa da era que a gente vive. E o Philip Rivers acaba sendo um desses casos, né? O Philip Rivers tem 8 Pro Bowls, ok, mas nenhum All-Pro, que seria o time do ano, e nenhum MVP. Qual é a diferença dele para o Matt Ryan, que embora só tenha 4 Pro Bowls, tem um All-Pro, um MVP, e chegou uma vez ao Super Bowl. Além disso, ele foi Rookie of the Year, né, novato do ano, em 2008, sabe? E ele vai ter números no fim da carreira que talvez sejam até maiores que o do Philip Rivers, em questão de jardas, touchdowns, né, os números básicos aí da NFL. E aí eu levanto outros nomes também, tipo Donovan McNabb, o quarterback do Eagles, e que teve 6 Pro Bowls na carreira, e ok, uma carreira um pouco mais curta aí do que o Rivers, mas no auge dele, ele era um dos quarterbacks mais perigosos da liga, sem a menor dúvida. Ele chegou no Super Bowl uma vez e acabou perdendo aí pro Patriots com o Eagles, né? Mas, sabe, é um jogador que poderia estar também no Hall da Fama. Por que não? Se Philip Rivers entra, porque o Donovan McNabb não entraria, né? E um outro dado que me marcou muito é que só 2 quarterbacks na história nunca chegaram ao Super Bowl e entraram no Hall da Fama. E são 2 daqueles indiscutíveis. Um deles é o Warren Moon, que acho que é um dos maiores quarterbacks da história aí, não está no nível de Joe Montana, Dan Marino, mas marcou sua época. E o outro é o Dan Fouts, que é de uma época ainda anterior, né? Ele é dos anos 70, 80. Mas assim,
Isso mostra o quão difícil é, ou o quão especial você tem que ser para entrar no Hall da Fama sem nunca ter sequer ido ao Super Bowl. Bom, Pastor ficou muito vago, né, Henrique? Nosso amigo Pastor ficou muito vago. Podia ser qualquer um espalhado pelo Brasil, né, meu amigo? Fala o nome do cara, por favor. Porque para quem conhece, ele é o Pastor, né? É o nosso querido André Falcão, grande jogador de fantasy, grande trocador de jogadores em fantasy, né? Vulgo Pastor. Terminou muito mais cedo do que eu imaginava essa discussão, viu? Vocês me desapontaram um pouco nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu gostei das explicações. Eu achei que ia ter alguém nervoso com alguém, dando piti, mas não rolou. Chefinho, porque aí só mostra que o Rivers não é Hall da Fama, né? A gente tem esse consenso. Bom. Eu acho que assim, analisar jogador por jogador, se a gente quiser, é que na verdade eu fiz uma pergunta mais genérica para vocês. Eu concordo também com isso. A pergunta era realmente qual é o DNA do Hall da Fama. Mas discutir amplamente, eu acho que é como o Fernandão falou, tem as peculiaridades de cada liga, o que cada um gostaria de colocar. Então, assim, a gente pode debater mais a fundo o Philip Rivers num próximo podcast. Só Philip Rivers e toda aquela classe lá do mesmo ano que ele, Eli Manning, Big Ben, e aí nós vamos embora. O que vocês acham? Pode ser? É uma proposta legal? Pode, com certeza. Mas aí tem que chegar em todos os Hall da Fama, em vez de colocar para incluir a galera, você tem que criar um evento para começar a excluir, ser exclusivo. Olha, seria muito útil. Vamos comemorar, esse não entra. Dá um troféu para ele. A gente poderia também fazer isso no Hall da Fama do beisebol, né? Porque, né? Sim, isso. Uma penca de gente. É lindo você defender aí a moral e os bons costumes atualmente, né? E tapar o olho para a horda de racistas aí, segregacionistas que existe no Hall da Fama do beisebol desde o início lá de 1900. E também os que taparam o olho atualmente, tipo o Bud Selig, né? O comissário que achou lindo aí todo mundo se dopando, né? Para aumentar a popularidade do esporte. Agora eu gostei. Então a gente promete uma discussão como essa. E vamos trazer o Pastor, que eu lembrei agora também o negócio. O Pastor, ele é pastor também. Então, não é bem um apelido, né? Mas enfim, a gente pode trazer ele também, a gente pode fazer aquele podcast tipo do dia 19, com todo mundo, um podcast de 3 horas de duração, olha que delícia. Mas é isso, chegamos ao fim desse episódio, vamos para a nossa dica. Hoje é uma dica só, hein? Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, galera, como a gente muda esse formato de dicas, a dica do podcast fica sendo uma, e não teria como ser outra a não ser falar de Hank Aaron. É um documentário, Hank Aaron, Chasing the Dream, é um documentário de 95, dirigido por Michael... Olha, engraçado o nome dele, Michael Tollin. Bom, ele mostra toda a perseguição do Hank Aaron até bater o recorde do Babe Ruth. Então é bem interessante, tem todas as histórias que ele passou, que a gente comentou um pouco também, dele ser... do que o Dodô comentou, né? Dele ter tido ameaças de morte e tal. Isso tudo tá no documentário, é muito interessante. O documentário, inclusive, chegou a ganhar um prêmio, que é o Peabody Award. Então, assim, vale a pena, procurem. Só que isso aqui vai ser difícil vocês acharem. Então, como a gente não pode recomendar ou recomendar, entra no Google, digita ali Hank Aaron, Chasing the Dream, e vai aparecer algumas formas de você conseguir assistir esse filme, que eu não posso aqui ficar explicando muito. Rapazes, vocês têm algo a comentar sobre o documentário? Não, sobre o documentário não, mas só uma coisa que eu lembrei de falar aqui, é que a gente falou muito aí das ameaças de morte, né, a pressão que ele recebeu até o fim, e ele quebrou o recorde do Babe Ruth num dos primeiros jogos da temporada, aí no início de abril. Então, na verdade, ele passou a off-season inteira com a pressão do recorde de home runs em cima dele e recebendo ameaças de morte, cartas, né, etc. Você imagina o que isso fez com a cabeça dele, né, com a mentalidade dele, assim, o quão forte ele precisou ser mentalmente para aguentar isso e chegar lá e quebrar o recorde, né, e sobreviver a uma off-season inteira que normalmente você está descansando, e ele estava literalmente sofrendo do início ao fim. Boa, Henriqueta. Então é isso, galera. Mais uma semaninha, formato novo. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele
efusivo abraço. Um beijo para todos. Ah, que saudade desse beijo. Não preciso mais ser eu fazendo aqui. Agora, depois desse beijo, não tem mais nem o que dizer. Eu vou ter um final de semana maravilhoso aqui. E vamos aproveitar a NFL amanhã, que vai ser bonito. Ah, não posso falar isso, né? Porque já aconteceu. Não, merda. tudo bem, pode deixar. A gente vai aproveitar mesmo. É a realidade. A realidade dói, porque a gente grava no sábado e vai ao ar na terça. Mas a realidade é essa, entendeu? Nós vamos aproveitar a NFL amanhã e a gente espera que você que está nos ouvindo tenha aproveitado a NFL no domingo. Pois é, venceu mais um. Saudades do Fernandão. Não fiquei surdo dessa vez, porque eu sabia que isso ia acontecer, então eu tirei os fones. Tentei ser mais esperto. Mas como sempre, bebam água, bebam cerveja, porque também tem água. Um abraço. É isso aí, galera. Beijos no coração. Até semana que vem. É isso aí, seus WandaVision. Acabou mais um episódio do Zonecast. Fala aí, galera, estão gostando do novo formato? Espero que sim, mas também se não estiverem gostando, nós damos um jeito, igual a Wanda tem feito. Afinal, a realidade é nossa, risos, enfim, como de costume, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, e seguir os nossos dias. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.